Nós teremos uma entrevista para entender melhor os números da divulgação do PIB pelo IBGE. Já acompanhe com a gente, não saia daí. Agora nós vamos a uma entrevista. A tragédia no Rio Grande do Sul afastou os turistas dos principais polos turísticos do estado, principalmente nessa época do ano em que as cidades, por exemplo, se preparam para a temporada de inverno. Gramado, Canela são exemplos. Hotéis, bares e restaurantes tentam preservar as atividades em meio à dificuldade de logística, com estradas destruídas e também com o aeroporto Salgado Filho fechado, que é o aeroporto da capital, de Porto Alegre. Para falar da situação no sul do país, a gente conversa agora com o ministro extraordinário da Reconstrução, Paulo Pimenta, e também estou aqui na companhia dos analistas do Live CNN. Ministro, um bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, prazer em poder conversar com vocês. Muito bem, ministro, eu estava citando o exemplo do aeroporto Salgado Filho, que vai passar, na prática, por uma reconstrução, né? Principal porta de entrada para o estado. O aeroporto sofreu muito, passou por uma nova vistoria e tem uma previsão de reabertura para dezembro. Eu queria saber do senhor qual é o principal desafio para essa retomada das operações e por que esse prazo tem que ser tão extenso em comparação a outros serviços que aos poucos conseguem ser retomados mais rapidamente. Muito bem. Bom, acho que é importante que os nossos telespectadores possam ter um desenho, né, da situação da logística do estado do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, né? A rodoviária de Porto Alegre, ela foi inundada, né? E nós estamos sem rodoviária desde o início do mês de maio, né? O Trenzurb, que é o trem urbano da região metropolitana, ele ficou parado um bom tempo, e 3 estações que são em Porto Alegre foram inundadas. Então o trem está chegando só até Canoas, uma cidade próxima a Porto Alegre. E nós estamos sem aeroporto. Então a cidade está sem linhas rodoviárias, sem acesso pelo trem e sem aeroporto. Isso dá uma dimensão das consequências, né, econômicas, da mobilidade, enfim, né? Imaginem vocês uma cidade sem aeroporto, sem rodoviária e sem acesso pelo trem. E as rodovias do entorno, bastante comprometidas, algumas delas funcionando em meia pista, então há uma situação muito dramática. As consequências para o estado do Rio Grande do Sul são consequências devastadoras do ponto de vista da atividade econômica, o esforço que nós estamos fazendo para tentar auxiliar na manutenção dos empregos e na retomada, né, o mais rapidamente possível. Ontem eu fiz uma inspeção no aeroporto. O ministro Silvio, né, o ministro de Portos, tem acompanhado muito de perto esse tema, junto com a ANAC. E ontem, às 11 horas da manhã, eu fui até o aeroporto, acompanhado da ANAC, do nosso Ministério de Portos, estava também o Governo do Estado, o Ministério Público e a empresa concessionária. O aeroporto aqui ele é uma concessionária de uma empresa alemã, a Fraport, que é a mesma empresa que tem a concessão de Fortaleza, né? O aeroporto foi bastante atingido. A parte do térreo, que é a parte do desembarque, ela foi muito atingida, e a parte do subsolo, que é aquela parte onde chegam as malas, toda a parte operacional, ela ficou toda embaixo d'água. E ali tem equipamentos muito sensíveis. Por exemplo, nós temos lá scanners que são modernos, novos, que foram totalmente comprometidos. Equipamentos de última geração. Estão todos eles importados, né? Todo o sistema de navegação, sinalização e iluminação da pista do aeroporto foi inundado. Esses equipamentos todos são americanos. Segundo a empresa concessionária, após a encomenda, esses equipamentos têm um prazo de entrega, hoje, dos fabricantes, de 120 dias. Como nós ainda temos uma quantidade grande de água em torno da pista principal, o trabalho de sondagem, para que nós possamos saber exatamente o grau de comprometimento da pista, só poderá ser concluído quando nós não tivermos mais água dentro do aeroporto, próximo à pista. Foi contratada também pela concessionária uma empresa especializada que está fazendo, começou já a fazer o trabalho da sondagem.
Então, eu, né, estou tentando, e agora eu tenho às 9h30 da manhã uma reunião com a concessionária, abreviar ao máximo esses prazos. Não é possível a gente imaginar que não tenha uma alternativa para poder abreviar esses prazos que o cronograma da concessionária está colocando, né? Você citou como exemplo, você sabe que o turismo aqui no nosso estado, em Gramado, Canela, Bento Gonçalves, na região da Serra Gaúcha, a safra do turismo é agora, no inverno, né? Então, nós precisamos encontrar alternativas, e essas alternativas não podem ser apresentadas sem um cronograma claro, que a gente possa identificar as responsabilidades e, inclusive, cobrar que esse processo possa ser acelerado. Então, uma das tarefas que o presidente Lula me deu foi exatamente essa: identificar os problemas e trabalhar no sentido de abreviar a resposta para que as coisas possam, né, ocorrer e não se perder numa burocracia, né, que acaba muitas vezes fazendo com que a distância entre os anúncios e efetivamente as coisas aconteçam fique muito longa. Ministro, bom dia. Aqui é Débora Bergamasco, aqui de Brasília. Obrigada por essa entrevista, ministro. Olha, como o senhor é o ministro extraordinário, está cuidando de tudo, né, da reconstrução do Rio Grande do Sul, mas o senhor também, né, está envolvido em todos os assuntos. Até mês passado era ministro da SECOM, da Presidência da República. Será que eu posso, a gente quer falar mais sobre o Rio Grande do Sul, mas será que eu posso pedir só para o senhor comentar esse dado que acabou de sair do PIB? Ora, o IBGE divulgou agora que a expectativa, né, na verdade a expectativa do mercado era de um crescimento do PIB de 0,7. Agora o PIB foi divulgado ligeiramente acima disso, acima das previsões, 0,8%. Só poderia avaliar esse dado para a gente? Bom, você sabe que eu tenho muita confiança, tanto é que a nossa campanha Fé no Brasil, a gente está no rumo certo, né? É uma campanha que eu acredito e aposto muito nela, e o presidente Lula sempre costuma dizer que a gente tem que entender o tempo das coisas, né? O tempo da política, o tempo das realizações. O ano passado, o mercado, o próprio FMI, apostava que o Brasil não cresceria 1%. O presidente Lula, quando ele foi a Hiroshima, numa reunião do G7, ele reuniu com o FMI, e a representante do FMI disse para ele: olha, o Brasil não cresce 1%, vocês vão conseguir crescer no máximo 0,9%. E o presidente disse: olha, nós vamos crescer, a economia do Brasil vai dar um resultado, o dinheiro vai voltar a circular, os investidores estão vindo para o Brasil. E o que a gente assistiu nesse primeiro semestre? Exatamente isso, né? Então, a expectativa de retomada da atividade econômica, ela cria um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. E nós já conseguimos superar a expectativa do mercado no primeiro trimestre. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter um ano bastante positivo para a economia. Nós temos muitos investimentos privados sendo anunciados, nós temos a retomada de muitas obras de infraestrutura importante, isso tem um reflexo direto na geração de emprego, na distribuição da renda, na movimentação da economia. Então, sim, né, eu saúdo esse resultado e vocês podem ter certeza que no decorrer do ano vai se consolidar ainda mais esse ambiente favorável ao Brasil e a gente vai chegar em dezembro superando todas as expectativas do mercado novamente. Vitor. Ministro, bom dia. Vitor Irajá aqui. Ministro, ontem o governador Eduardo Leite fez uma cobrança pública em relação ao governo federal, né, para que a gestão do presidente Lula pague os salários num programa, nos moldes ali do benefício emergencial que a gente viu ser aplicado, ser engendrado na pandemia. Eu queria entender se há algum tipo de planejamento nesse sentido em relação ao pagamento de pelo menos parcela desses salários. Bom dia, ministro. Bom dia, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente sempre destacar aqui a disposição, né? A maneira como o governo federal, desde o primeiro dia, tem atendido o nosso Estado, né? A renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ela foi colocada num patamar, em moldes, como jamais o Estado tinha recebido esse tipo de apoio do governo federal.
nós suspendemos o pagamento da dívida do Estado por 36 meses. E, além disso, o presidente Lula determinou que, durante esses 36 meses, não incida os juros sobre o capital total da dívida. Isso vai dar, já de forma direta para o governo do Estado, 12 bilhões de reais, que, somado aos juros, significa 23 bilhões de reais que o Estado vai deixar de gastar. Esse recurso todo vai ser colocado num fundo de reconstrução. Esse dinheiro que o governo do Estado vai deixar de pagar da dívida, que nós vamos abrir mão de receber durante 36 meses, ele vai para um fundo de reconstrução, né? Além disso, é muito importante que a gente fale para o Brasil que nós criamos aqui linhas de crédito, de financiamento para a retomada da atividade econômica e para a manutenção dos empregos, como jamais existiram. Como gosta de dizer o presidente Lula, nunca antes da história desse país. Para vocês terem uma ideia, Basília, Débora e os nossos amigos aqui que me acompanham, para aquelas empresas que foram atingidas e perderam equipamentos, nós temos uma linha de crédito com juros zero, com 2 anos de carência e 10 anos para pagar. 2 anos de carência e 10 anos para pagar. Para as empresas que tiveram a sua estrutura física, construção civil, atingida, nós também temos uma linha de crédito com juros zero, com carência de 12 meses e 5 anos para pagar. E temos ainda uma outra linha de crédito para capital de giro, que possibilita o acesso ao recurso com juros zero, com 12 meses de carência e com 36 meses para pagar. Então, as ofertas de crédito, elas estão sendo muito generosas. Só nesta semana passada, nós já assinamos 4.000 contratos na Caixa Federal e Banco do Brasil, nesses programas solidários, com subsídio do governo federal, com subvenção do governo federal, que são extremamente importantes. Além disso, a legislação ela permite mecanismos de proteção dos empregos. E o Ministério do Trabalho já fechou vários acordos nos últimos dias que são extremamente interessantes. Por exemplo, existe na legislação um mecanismo que permite que uma empresa que foi inundada, que ela está fechada, que ela não está funcionando, ela pode pegar todos os seus trabalhadores, colocar em qualificação, essa qualificação é online, e durante esse período, quem paga o salário do servidor é o seguro-desemprego, sem que ele rompa o vínculo. Ele não precisa demitir o servidor, mas ele pode acessar o mecanismo de proteção onde o governo autoriza o seguro-desemprego, mesmo com o trabalhador em qualificação. Várias empresas já fecharam esse acordo. Isso permite a manutenção e uma ajuda direta com recursos do governo federal para o pagamento da folha de pessoal. Então, toda hora aqui, a gente está construindo alternativa com setores. Eu ontem fiz uma reunião à noite com o setor de bares e restaurantes e turismo, que foi um setor muito atingido aqui na capital. Tinham mais de 100 empresários e empresárias. Uma reunião com o Banco do Brasil, com a Caixa Federal, com o Ministério do Trabalho, onde a gente conseguiu produzir muitas soluções, sempre com o objetivo de manter a saúde financeira das empresas, retomar a atividade econômica e manter os postos de trabalho. Então, sim, né, o governo já está fazendo e podemos ampliar ainda mais esses mecanismos de proteção do emprego e de apoio às empresas, como nós já estamos fazendo. Ministro, como essa tragédia no Rio Grande do Sul pode impactar nos próximos resultados de PIB, de crescimento econômico no país, diante da importância do Estado, que é o seu Estado, e vocês estão aí nesse esforço de reuniões, reconstrução, ao mesmo tempo a gente vê muito medo, muita preocupação das pessoas com o amanhã, de não conseguirem retomar as suas vidas e também as suas atividades econômicas. Esse dado que a gente divulgou há pouco com um destaque na CNN diz respeito ao primeiro trimestre, então antes da tragédia no Rio Grande do Sul. Quais as previsões, na sua avaliação, como político, como gaúcho, quem está aí para os próximos PIBs, com esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, como isso vai impactar na economia brasileira? Basília, veja bem, eu não sou economista, Basília, né? Mas evidentemente que acompanho esse debate e até mesmo pela minha atividade, pela minha função,
né? Eu tenho a obrigação de acompanhar muito de perto esse desenho, esse cenário, né? Ao mesmo tempo que nós estamos passando por uma crise sem precedentes do ponto de vista da atividade econômica, o Rio Grande do Sul está recebendo uma injeção de recursos que faz com que haja uma resposta muito importante de movimentação da atividade econômica do Estado. Vamos pegar, por exemplo, o mês de maio. O Rio Grande do Sul teve 725 mil trabalhadores e trabalhadoras que tiveram a oportunidade de fazer um saque antecipado do Fundo de Garantia, de até 6.240. Isso significa 2 bilhões de reais injetados na economia. O Rio Grande do Sul teve a oportunidade de ter a antecipação, antes de qualquer outro estado, da restituição do imposto de renda. Isso significou, na semana passada, 1 bilhão de reais injetado na nossa economia. O presidente Lula criou o Auxílio Reconstrução. O Auxílio Reconstrução é um auxílio de R$ 5.100 que todas as famílias que tiveram as suas casas alagadas, que perderam as coisas que estão dentro de casa ou estão em área de risco, em área de desabamento, vão poder receber. Eu estimo, Basília, que a gente pode chegar aí a alguma coisa em torno de 300 mil famílias. Eu estou falando de alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de reais. E eu, inclusive, fiz um levantamento no último final de semana para ver, de fato, o que dá para a gente comprar com R$ 5.100. Uma geladeira, encontrei entre 1.800 e 2.000, uma geladeira boa. Um fogão, R$ 700, a 2.500. Um sofá, 3 lugares, mais 700. Isso aí já dá, né, 2.200. Uma televisão, R$ 1.000, 3.200. Um colchão de casal e um colchão de solteiro, um custa 500, outro custa 800. Eu gastei 4.000 aqui, já comprei uma geladeira, um fogão, uma televisão, um sofá, um colchão. Veja todo esse dinheiro movimentando a nossa economia. Nós vamos ter um trabalho de reconstrução de casas. Nós temos um programa muito corajoso do presidente Lula, que garante a aquisição de imóveis para todas as famílias que se enquadram no faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, pessoas que têm salário até R$ 4.400, que representa 93% da população brasileira, Basília, vão receber uma casa 100% custeada pelo governo federal. E essas casas serão adquiridas através de compra assistida. Nós mandamos bloquear todos os imóveis que estavam para ir a leilão na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e vamos adquirir todos eles para um programa habitacional. Nós fizemos um levantamento na região metropolitana de todos os imóveis que as construtoras e as imobiliárias dispõem até essa faixa, que dá em torno de R$ 200 mil. Nós vamos comprar todos esses imóveis. Isso é em torno de 14 mil imóveis. Então, nós teremos uma grande movimentação da atividade econômica no Estado. Só na área das estradas, foi citado aqui agora há pouco, nós já temos quase 1 bilhão e 500 milhões de reais em obras emergenciais. Isso gera emprego na hora, movimenta a economia. Então, ao mesmo tempo que nós temos a crise, nós temos a retomada. E a retomada gera emprego, movimenta a economia, e eu tenho uma expectativa de que a gente possa neutralizar eventuais resultados negativos do PIB com a retomada com força da atividade econômica do Estado. Ministro, eu sei que o senhor está corrido na agenda, mas a última pergunta, de maneira bem sucinta, bem rápida, se o senhor puder nos responder. A gente sabe que o senhor falou sobre a promoção de emprego, né? Essa alternativa dos empregados poderem fazer essa capacitação e receberem o seguro-desemprego. Tem também um outro pedido do governo do Estado, também da Fiergs, por exemplo, que é aquele programa que funcionou durante a pandemia, o BEM, né? Programa Emergencial para Manutenção de emprego, redução de jornada, redução de salário, isso está nas mãos do governo. O senhor acha que isso pode prosperar ou já está descartado? Bom, eu não diria que está descartado, né? Primeiro, é preciso que a gente dimensione isso. Quer dizer, uma situação como essa que o Rio Grande do Sul está vivendo, ela tem impacto em todas as atividades econômicas do Estado. É verdade, né? Quer dizer, quando a gente faz essa afirmação, ela é real. Mas é evidente que nós não podemos dar o mesmo tratamento para uma empresa
que teve a sua saúde financeira prejudicada por conta da pandemia do que aquela empresa que ainda está embaixo d'água, que está sem luz, sem água e não trabalhou todo mês, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que dimensionar o que é reflexo da atividade econômica de uma forma geral, reflexo da atividade econômica de uma forma indireta. Eu dou um exemplo. Eu reuni ontem, conversei com os motoristas de táxi do ponto da rodoviária. Eles estão há 30 dias sem trabalhar. Os motoristas de táxi do ponto do aeroporto. Eles estão há 30 dias sem trabalhar. Então, são atividades econômicas que foram diretamente impactadas. Além desse conjunto de empresas, nós temos muitas empresas que não abriram durante todo o mês de maio. Empresas que estão sem água, sem luz e embaixo d'água. Evidente que nós temos que ter um olhar especial para essas empresas. Então, Débora, eu conversei ontem com o ministro Marinho, o ministro Rui está acompanhando muito de perto esse debate, o presidente Lula está acompanhando, e nós estamos procurando dimensionar, dentro desse conjunto de iniciativas que nós já anunciamos, quais são aquelas que ainda podem ser complementares, né? E é muito importante que a gente sempre diga o seguinte: esse momento que o Rio Grande do Sul está vivendo, ele requer um grande esforço e uma grande união. E essa união requer também que cada ente assuma o seu grau de responsabilidade e o seu papel. O que é o papel dos prefeitos, das prefeitas? Qual é o papel do governo do Estado? Qual é o papel do governo federal? Qual é o papel da sociedade civil? Quando a gente faz isso, e eu tenho procurado trabalhar dessa forma, como no tema do aeroporto, fica mais fácil das coisas acontecerem. Então, eu acredito que a gente está conseguindo dar uma resposta. Esse tema do emprego é um tema, para mim, hoje, prioritário. A saúde financeira das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. E essa semana é uma semana importante. Por quê? Porque é a semana do pagamento da folha. Essa situação toda ela começou no dia 30 de abril, 1º de maio, então nós estamos fechando 30 dias agora. E hoje é terça-feira, e até quinta-feira a gente precisa ter algumas respostas importantes aí, Débora. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigado pela entrevista.